Bom, no final da página 81 do nosso livro, final da página 81, o item 43 do nosso material didático, os anabatistas ambrosianos. Bom, estamos também no ano 1530. Lembre-se, nesse período você, para encontrar igrejas cristãs, anabatistas cristãs, né, funcionando nas cidades, era impossível. Elas estavam vivendo escondidas no campo. Quem estava vivendo na cidade, que aceitava o batismo dos anabatistas, significava que ele estava rejeitando o batismo católico e o batismo protestante. Aqueles que faziam isso, eles eram perseguidos imediatamente. Então tem grupos assim que nós conseguimos pequenas informações deles, grupos que viviam em determinadas regiões e as pessoas iam dando apelidos a eles. Por exemplo, um que vivia em Jacarepaguá, aí deram um apelido relacionado a Jacarepaguá, ou então às vezes até algum pastor, né, que trabalhou naquela região. São as ovelhas do pastor Ambrósio, aí vai começar a chamar ambrosianos, tá ok? Então eles iam dando nomes porque os cristãos mesmo estavam vivendo no campo escondidos, tá bom? Bom, eu coloquei aí para vocês uma citação da enciclopédia histórico-teológica da Igreja Cristã, que é uma enciclopédia bem respeitada, e ela faz um comentário breve sobre um grupo de anabatistas ambrosianos que são encontrados no ano 1530. Ela diz: havia também um pequeno grupo de anabatistas no século XVI, ou seja, de 1501 a 1600, que foram apelidados de ambrosianos. Enfatizavam um contato imediato com Deus, baseando a sua doutrina em João 1,9, a luz que ilumina toda pessoa que entra no mundo. Não sentiam necessidade de depender de sacerdotes nem ministros para a interpretação da Bíblia. Dá até uma explicação para vocês aqui nesse ponto. Não é que os anabatistas eles fossem contrários ao ministério, a ter pastor. Não é isso. Então, o que eles se opunham era que a Igreja Católica afirmava que só os padres, os sacerdotes, o clero católico podia interpretar a Bíblia. Ninguém mais podia interpretar a Bíblia, só eles. Ok? Um cidadão, se andasse na rua com uma Bíblia, ele era preso, ok? Por ordem da Igreja Católica. Diz a história, nós estamos estudando o ano 1530, não se esqueça. Se você voltar aí cerca de 300 anos na história, 250 anos na história, nós temos a história dos valdenses, um homem chamado Pedro Valdo, que ele aceitou a fé anabatista e começou a enviar pessoas para pregar o evangelho. Ele era rico, né? E o Papa mandou perseguir esse homem e perseguia todas as pessoas que ele havia enviado para pregar o evangelho. E diz que eles eram chamados, se vocês conhecem algum comportor, como diz a história, o comportor, de onde vem essa palavra? Diz que as pessoas que ele enviou pela Europa pregando o evangelho, eles eram chamados de comportores. E eles tinham que levar a Bíblia escondida no peito, trechos da Bíblia escondida no peito, ok? Porque se eles fossem vistos abertamente, eles eram presos. Então eles botavam em bolsas, botavam no peito, ou às vezes na costa, em outra parte do corpo, para as pessoas não verem eles com a Bíblia, né? Ok? Então o termo comportor significa isso. E o que ocorre? Nesse período, então, os cristãos, eles defendiam que não só sacerdotes, os cristãos anabatistas defendiam, né, que não só sacerdotes, nem ministros, eles não dependiam deles para a interpretação da Bíblia. Todo cristão que aceitou Jesus pode ler a Bíblia e interpretar a Bíblia. Foi isso que nós sempre pregamos. O tempo que eu tenho de igreja, a pessoa aceitava Jesus, normalmente a igreja procurava dar uma Bíblia para ele, ok? Para ele já começar a ler a Bíblia. Porque a promessa de Deus, como está em João 1,9, é que Deus vai nos guiar, ok? Eu já vi história até de pessoas que aceitaram Jesus lendo a Bíblia, porque ele estava trabalhando numa casa, de vigia numa casa aqui na Barra da Tijuca, e ele dormia no sótão lá,
e durante o dia trabalhava lá na obra, e dormindo no sótão ele achou uma Bíblia, começou a ler a Bíblia e aceitou Jesus ali. Né? Acabou participando da mocidade que eu participava lá em 1980. Então, a proibição para ler a Bíblia é algo que é impensável. Por quê? Esse texto que ele citou de João 1,9, ele diz: ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Então, essa igreja anabatista que está sendo citada aqui também pela enciclopédia histórico-teológica da igreja cristã, essa igreja anabatista, ela está seguindo o padrão das igrejas anabatistas. Sempre que nós encontramos igrejas anabatistas em qualquer período da história, né, ok? A leitura da Bíblia, claro, era aberta a todos. Okay? Eles desafiavam a igreja católica, desafiavam como? Assim, de forma indireta, né? Eles não paravam de pregar o evangelho. Os cristãos anabatistas que foram enviados por esse homem chamado Pedro Valdo, eles pregaram o evangelho. Existe história deles pregando o evangelho desde os anos 1200 até os anos 1500. Eles pregando o evangelho pela Europa, ok? Bom, eu comento. Temos poucas informações sobre este grupo anabatista evangélico, mas a história confirma a sua existência. Na verdade, os anabatistas evangélicos estavam espalhados pelo mundo, fugindo da perseguição. Nesse período aqui, talvez seja um dos piores períodos da história para o cristianismo. Por quê? Porque havia muitas guerras católico contra protestante. A Suíça está em guerra, Zwinglio, né, está em guerra contra a Igreja Católica. Lembrando que a Suíça se dividiu em duas. Então imagine os anabatistas nesse meio. Católico matando protestante, protestante matando católico, e nessa ira toda, se eles encontram um anabatista. Então aí que os anabatistas estavam sendo ainda mais perseguidos, né? Ok? Como esses. Ainda nesse ano de 1530, eu coloquei uma nota, o item 44, os anabatistas e a separação do Estado. Ok? 1530 da era cristã. Enquanto católicos e reformados estavam ligados à política de Estado e usavam a sua força para perseguir e organizar guerras, os anabatistas defendiam o amor aos inimigos. Bom, eu coloquei um texto aí da Chamada da Meia-Noite, em que o historiador nos diz o seguinte: Jesus havia dito: amem os seus inimigos, não se ama o inimigo matando. Os primeiros cristãos estavam muito conscientes disso. Nos primeiros 200 anos, né, contando desde a fundação do cristianismo, tá ok? Nos primeiros 200 anos, praticamente não se via nenhum cristão ingressando nas forças armadas. Ao contrário, sabe-se de casos em que cristãos daquela época foram martirizados porque se recusaram a servir como soldados. A ideia de não reagir dos anabatistas ainda continuava. Eles também não queriam levar ninguém diante de um tribunal mundano. Paulo escreveu: acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? 1 Coríntios 6,5. Eles não consideravam esse versículo somente em relação a irmãos, mas também de tal maneira que um cristão não deveria procurar ser julgado por um juiz incrédulo. Então, esses grupos anabatistas desse período, eles estão vivendo esse padrão que o historiador diz da igreja primitiva, dos 200 anos iniciais. Ele diz que o cristão ele fugia até de servir em forças armadas, né? Eu entendo do cristão que às vezes o trabalho dele é ser policial, ok? Às vezes se ele estiver servindo o quartel, ele é obrigado a servir, né? Então eu entendo, se o cristão estiver fazendo isso, se ele estiver numa guerra, ele tem que matar. Mas quando o cristão tem a opção, é o que esse historiador está dizendo, a história mostra que os cristãos fugiam de tudo quanto é maneira de servir o exército, porque eles teriam que matar as pessoas, vamos dizer, que Jesus mandou eles salvarem, né, evangelizarem.
ok? Bom, o item 45 do nosso material didático, eu coloquei aí uma pequena nota também dessa enciclopédia histórico-teológica da Igreja Cristã, de Elwer, em que ele comenta sobre um pastor anabatista, ok? Que foi martirizado também. O item 45 diz martírio de Jan Volker Trippmaker, ok? Bom, a nota pequena dele diz: a ala da paz, dirigida por Jan Volker Trippmaker, martirizado em 1531. Essa é a nota que ele dá sobre esse anabatista, né? Então, esse homem que vivia na região da Alemanha, ok? Ele se converteu à fé anabatista, ele não era anabatista, tá bom? Ele se converteu à fé anabatista, ok? E acabou ele sendo descoberto, ele se tornou até um pastor de uma cidade, mas ele acabou sendo descoberto e organizaram um tribunal e eles acabaram por decapitar esse nosso irmão, ok? Ele é contado também no livro O Espelho dos Mártires.